do Marrocos desde sua independência. Se fizermos zoom neste mapa, você verá que Marrocos ocupa todo esse território, mas a verdade é que em outros mapas, inclusive se olharmos no Google Maps, verás que há um outro país aqui debaixo que não é Marrocos, é o Saara Ocidental. Marrocos não quer que todo esse território seja um país, não quer que as pessoas do Saara Ocidental tenham independência. Hoje, esta maior parte do território do Saara Ocidental permanece sob o controle marroquino, enquanto que o povo do Saara controla este pequeno pedaço de terra que representa 20% do território total, que é dividido por esta fronteira de areia de 300 quilômetros, que foi construída pelos marroquinos. Então, como Marrocos ocupou o território do Saara Ocidental e por que construiu essa fronteira? Ok, este vídeo é sobre um conflito que pouco se fala. É um conflito que dura mais de 40 anos. É uma daquelas histórias onde o oprimido vira opressor, que mostra como determinados países não têm limites, até que ponto eles controlam a terra, a água e são capazes de construir as barreiras mais mortíferas. Esse é o caso de Marrocos, que na verdade tem um território de 446 km², um pouco maior que o Paraguai. E sua capital é Rabat. As fronteiras de Marrocos são a Argélia a leste, o Oceano Atlântico a oeste, o Mar Mediterrâneo ao norte e uma pequena parte do Saara Ocidental no sudeste. Porque 80% do Saara Ocidental aqui nesta região foi anexada pelo Marrocos, ato que até hoje não é reconhecido pela ONU e pela maioria dos países da União Africana. Então, para percebermos como tudo isso começou, devemos nos lembrar quem ocupou esses territórios anteriormente. No caso do Marrocos, teve primeiramente a conquista islâmica e dinastias berberes, mas pela sua localização e as invasões árabes na Península Ibérica e a abundância de recursos, levou à concorrência entre as potências europeias pelo domínio da região. Adivinhem quem foram os primeiros a controlar essa região? Os portugueses. Portugal sempre foi primeiro, mas nunca terminaram como começaram. E até era um grande império desde que deram início às grandes navegações e etc. Mas não sei o que aconteceu. Na verdade sei, mas esse vídeo não é sobre Portugal. Então, os portugueses foram os primeiros a controlar a costa de Marrocos no século XV. Até 1668, essa pequena região costeira foi entregue à Espanha. Tem um vídeo aqui no canal que explica como tudo isso aconteceu, então só clicar aqui nos cards. Sendo assim, à medida que a Europa se industrializava, o norte da África era cada vez mais apreciado pelo seu potencial. A França mostrou seu forte interesse por Marrocos em 1830, devido à posição estratégica de Marrocos em dois oceanos. Sendo assim, a França e a Espanha começaram a trabalhar para ganhar influência em Marrocos. E em 1904, a França e a Espanha consolidaram zonas de influências em Marrocos. O Reino Unido reconheceu a esfera de influência e isso deixou o Império Alemão lixado. Para quem não sabe, lixado é como se fosse puto, incomodado, chateados, mas por que os alemães estavam lixados? Porque a Alemanha tinha um interesse obscuro. Havia feito um grande empréstimo para o sultão do Marrocos na altura, Abdulaziz, com a intenção de ganhar grande influência. Ou seja, a França e a Espanha e a Alemanha queriam essa região. Como você bem sabe, os europeus tinham essa mania de dividir territórios, como foi na Conferência de Berlim. Então, criaram uma conferência conhecida como Conferência de Algeciras, que ocorreu em 1906 em Algeciras, na Espanha, com o propósito de mediar a crise marroquina e dividir, obviamente, o território entre a França, a Alemanha e um bocadinho para a Espanha. O mediador dessa conferência não poderia ser nada mais e nada menos que Theodore Roosevelt. Para quem não sabe, Theodore Roosevelt foi o presidente dos Estados Unidos e um grande imperialista. Foi durante a sua governação que os Estados Unidos teve posse do Canal de Panamá, teve influência na conquista das Filipinas, influência na América Central, até existe uma foto dele a dominar a América Central. Talvez porque ele havia dado tantos golpes e era fascinado por expansão territorial, ele era a melhor pessoa para mediar a conferência. Sendo assim, o assunto foi resolvido, assinou-se um tratado e esta região do Marrocos se tornou um protetorado francês e pelo mesmo tratado, a Espanha assumiu o papel sobre as zonas do norte e do sul do Saara e a Alemanha ficou sem nada. Ok, agora nós sabemos como a França e como a Espanha ocuparam esses territórios. Falta-nos saber como Marrocos ocupou 80% do Saara Ocidental. Imagina que alguém venha para o seu país e ocupe 80% do seu país. 80% é muito. Então,
Após a Segunda Guerra Mundial e o processo de descolonização que estava a acontecer na África na década de 1950, França e Espanha começaram a desistir desses territórios. Em 1956, Marrocos ganhou sua independência. O novo país começou a tomar forma das potências imperiais e estava de olho nas fronteiras territoriais estabelecidas pelos ex-colonizadores e se perguntando: por que essas fronteiras precisam ser respeitadas? Um ano depois de ganhar sua independência, Marrocos reivindicou à Espanha o controle do Saara Ocidental, que ainda não era independente. A ONU assumiu o caso em 1965. O órgão forçou a Espanha a descolonizar formalmente o território do Saara Ocidental de uma vez por todas. E nos 8 anos seguintes, a Assembleia Geral adotou 7 resoluções sobre o Saara Ocidental, cada uma reiterando os territórios de direito à autonomia. Foi nesta altura, em 1973, que se formou a Frente Polisário, que representa o povo de Saara, também conhecido como Sarauis. Os Sarauis primeiro lutaram contra os ocupantes espanhóis em busca da independência e eram apoiados pela Argélia e Líbia, mas a situação mudou drasticamente em 1975, quando supostamente ganharam sua independência. O rei marroquino Hassan II desafiou e semeou o ódio contra a decisão que era a favor da autonomia do Saara Ocidental. Rei Hassan lançou o que se chamou de Marcha Verde. E em 16 de novembro de 1975, o rei Hassan II fez sua reivindicação ao território, fazendo com que cerca de 350 mil marroquinos desarmados cruzassem ao Saara Ocidental. A marcha pressionou a Espanha a ceder o Saara Ocidental ao Marrocos e à Mauritânia. Sim, o mesmo território que Marrocos tanto reivindica também foi cedido à Mauritânia, mas embora a Mauritânia tenha sido cedido este território, eles simplesmente desistiram da reivindicação e deixaram este território para o povo nativo em 1979. Essa ação da Mauritânia foi condenada pela ONU. Ao invés da ONU forçar Marrocos também a deixar esse território, condenou a Mauritânia. Sei lá, né? ONU e as suas. E pouco tempo depois acabou desencadeando-se a Guerra do Saara Ocidental. A fase da guerra durou de 1975 a 1991, mas foi em 1980 que esta fronteira começou a ser construída. As fortificações foram progressivamente construídas pelos marroquinos, com a ajuda de sul-africanos, sul-coreanos e israelenses. A fronteira tem 2 muralhas e 5 bermas de areia e pedra, com cerca de 3 metros de altura. E não é apenas bermas e muralhas, tem um grupo de tropas marroquinos bem treinados, carregados com armas e radares subterrâneos. Esses radares subterrâneos é porque os sarauis adotaram a técnica de túneis para atacar os marroquinos. Também tem minas terrestres instaladas por toda a parte. Estima-se que por toda esta parte exista cerca de 7 milhões de minas, ou seja, o cinturão de minas que corre ao longo da estrutura é o campo minado contínuo mais longo do mundo. Mas alguns sarauis são loucos o suficiente para andarem entre as minas para provocarem tropas marroquinas. A fronteira foi terminada formalmente em 16 de abril de 1987. Essa fronteira foi construída quando a Frente Polisário travava uma violenta guerrilha contra o exército marroquino. O conflito foi sangrento, especialmente durante a primeira fase da guerra, mas o número de mortes experimentadas em ambos os lados é difícil de determinar devido à falta de relatórios. Estima-se que houveram pouco mais de 20 mil mortos, mas o conflito levou à deslocação de milhares, alguns dos quais ainda residem em campos de refugiados na Argélia. Depois de quase 2 décadas de guerra, a ONU finalmente negociou um cessar-fogo em 1991. Ou seja, depois de 2 décadas, 20 mil mortos, a ONU condenou Mauritânia por abandonar o território. Só depois disso negociou um cessar-fogo, baseando num referendo que ainda não foi realizado, mas que Marrocos deve ceder o território ao povo do Saara. Entretanto, a situação continua indecisa. Enquanto isso, o povo do Saara Ocidental nem sequer pisa onde seus pais e seus avós nasceram e viveram. Eles vivem de ajuda de ONGs que não deve durar mais do que 3 anos, mas o pior disso é que Marrocos lucra enormemente com a ocupação do território que pertence ao Saara Ocidental, que tornou Marrocos o maior exportador mundial de fosfatos e sardinhas.
todos provenientes do território do Saara que está ocupado. Esta área é rica em recursos que potencialmente também tem petróleo e gás. Enquanto a economia de Marrocos cresce às custas do território do Saara, os sarauis acordam sem saber o que comer. Marrocos ainda mantém sua presença e desde então várias violações do cessar-fogo foram relatadas. A ONU recentemente tentou iniciar novas negociações de paz, mas o processo está a avançar em um ritmo lento, por enquanto o conflito no Saara Ocidental definha, à medida que o mundo continua a desviar o olhar. Agora você deve estar a dizer: Rui, falaste da ONU e onde está a União Africana? A União Africana sempre condenou a reivindicação de Marrocos sobre o território do Saara Ocidental. Sempre considerou o Saara Ocidental um país. Inclusive, Marrocos deixou de ser membro da União Africana durante 33 anos e só voltou em 2017. Mas Marrocos, mesmo assim, diz que não vai renunciar dos seus direitos sobre o território do Saara Ocidental. Mas, mesmo assim, os sarauis escolheram continuar a lutar pelo seu território sempre. Eles preferem lutar todos os dias, pois isso significa que eles não são refugiados e não desistiram de suas terras. Então, o nosso vídeo termina por aqui. É estranho ver um país que sofreu opressão e sentiu na pele fazer o mesmo com seus vizinhos. Como Paulo Freire diz, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é exatamente ser o opressor. Comenta aí se você conhece uma história semelhante, qual é a sua visão sobre este conflito e, em algum momento, essa história me lembra a ideia de anexar territórios do Zimbábue a Moçambique. Mas em todo caso, não esqueça de dar aquele like, se inscrever, partilhar com 5 pessoas e claro, se você quer apoiar este canal e os meus vídeos, torne-se membro do canal e do Patreon, link na descrição. Então é isso, esse é o começo, tamo juntos, muito obrigado, Kanimambo, Asante Sana, Kuoshikuro, peace.